Oi, Oi, sua maravilhosa! Ai, vontade de te apertar! Amiga, primeiro eu queria te falar que eu te amo e que eu morro de saudade todo dia. Você sabe disso, né? também te amo, amiga. Também morro de saudade de você. Sério, nossa. A gente tá do outro lado do mundo. Amiga, deixa eu te babar o ovo um pouquinho. A Ah, Lelê, a Lelê, amigona minha, atriz. O último papel dela foi como Clarita, Rainha dos Baixinhos em Chiquititas, na nova regravação, maravilhosa. Ela é cantora, ela é dançarina, ou seja, ela é uma artista multifacetada, multifacetada. E não é porque é minha amiga não, viu? É porque realmente essa mana é foda, foda mesmo. Por que eu tô te chamando aqui, Lê? Porque para mim, você é um exemplo, assim, de verdade, tão pouca idade, a minha bebê do coração, ah. porra, de verdade, você é um exemplo de pessoa que não se acomoda, sabe, nas situações. Você erra, levanta, cai, renasce, muda, não tem medo de mudar, de trazer novas coisas para sua vida, e isso é essencial. Eu acho que isso é exemplo para muitas pessoas, porque é tão difícil, poxa, mudar, sabe? Às vezes as pessoas têm tanto medo da mudança e às vezes é necessária, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho de toda a sua trajetória como atriz na televisão, enfim, e depois de toda essa mudança que aconteceu na sua vida, por que que você optou por isso e como que foi toda essa transformação aí na sua vida. Ah, e depois eu quero saber também de toda a mami do ano, eu quero saber de todo o processo dessa barriguinha maravilhosa. E se prepara que você vai levantar para me mostrar essa barriga, que eu não vejo. Nossa, eu fiquei tão feliz que eu entrei nesse vestido, se você soubesse. Perfeita, sério. Ah, amiga, obrigada. Obrigada por me convidar para estar aqui. Sério, de verdade. Agora é minha vez de babar ovo. Porque é uma honra, sabe? Tá aqui com você hoje, vendo tudo que você tá fazendo e construindo na sua trajetória. Sério, me enche de orgulho. Eu não vou falar muito, que senão já começa a chorar. É. Mas eu acho E que nós você me duas temos. acompanhou muito, a gente se acompanhou aí Então, nos momentos mais difíceis das nossas vidas, nós assim. duas super estávamos uma ali para outra, sabe? E E eu estamos. sempre enxerguei tanto o seu potencial. A sua bondade é uma coisa que transborda para quem te conhece. Eu acho que o mundo tinha que ter mais pessoas como você, de verdade. E eu Ai, tenho orgulho. Eu e o Otto, nossa, a gente fala o tempo todo, minha família toda, enfim. eu amo Então, você. obrigada por me chamar para estar aqui. É uma honra para mim, de verdade. Ai, tô muito feliz. Acho que já respondendo a sua pergunta, assim, né? Vou dar uma resumida, porque eu já trabalho na televisão há mais de 13 anos, né? Então, eu comecei com 12, eu já tenho 25 e a novela tá na segunda reprise, então eu posso falar que são mais de 13 anos trabalhando na televisão. Eu comecei como modelo fotográfica, né? Quando eu era bem novinha, acho que eu comecei com uns 3, 4 anos, fazendo Parmalat, enfim, bichinhos do Shrek, esse tipo de coisa. E eu sempre gostei, a minha mãe sempre me incentivou, eu sempre pedi para ela me levar, sabe? Eu sempre fui uma verdadeira nerd, porque eu gostava muito de estudar, então minha mãe falava, se você for bem na escola, você vai continuar indo, né? Então eu fazia de tudo para fazer os dois, enfim. Incrível. Ia E beber aí, Pampers, né? 4 anos, imagina esse só via olho azul, né? e dente, né? Meu pai falou que só via dente na boca. Ai, meu Deus, imagina isso. É. E aí, assim, né, movendo alguns anos assim para frente, eu comecei no programa do Raul Gil, um programa, uma competição de talentos, né? Comecei cantando. De lá eu entrei numa banda de rock, a Frater 5, que eu fiquei por 5 anos como vocalista. Eu entrei num programa de rádio na Jovem Pan com o Eduardo Surita e o Hector Mosteiro, o Aipan. Isso ao mesmo tempo eu estava na escola, na banda, na rádio e, enfim, fazendo aula de canto, fazendo aula de teatro, fazendo fonoaudiologia, Que sempre loucura.
Você com Ah, tão muito pouca idade doido. lá, com 13 anos, isso, o que que era? Era É, 13 anos, devia já, ter uns tipo, já 13, tinha 14. responsabilidade de adulto. Ah, não, totalmente, Já era uma completamente. mulher. Assim, era um malabarismo, né? Porque, enfim, eu acordava às 7 horas da manhã para ir para a escola e se eu faltasse eu tinha que compensar isso de alguma maneira. Então, sempre foi, sei lá, bem o que você falou, sabe? Eu gosto de um desafio, eu gosto de me manter, sei lá, tô sempre me movendo para Ativa algum em lugar. movimento. É, exato. E depois disso, eu entrei na TV Globinho, onde eu fiquei por um ano e meio, com a direção do Eduardo Chocante, com o Eric Surita, um dos meus melhores amigos. E, enfim, lá a gente viveu coisas maravilhosas, desde entrevistar celebridades, apresentar programas, fazer voice-over, fazer narrações. Nossa, foi acho que uma das melhores experiências da minha vida. É, e depois disso eu entrei na novela Chiquititas, né? E tudo isso, de novo, ainda fazia. É, tava na escola, fazia aula de música, fazia aula de teatro, tava sempre fazendo alguma coisa. Nessa época eu comecei a fazer balé e circo e polidense, Gente, sempre. é muito talento para uma pessoa só. É, Eu acho que eu tô pensando assim, gente, eu não consigo nem trabalhar, arrumar minha casa hoje em dia. Como gente, é até que eu consegui parece. fazer tanta Até coisa? parece. Meu, eu sei que você arruma muito bem, tá? Que Ah, ainda nesse meio tempo ainda tinha um food truck. então, eu ia falar Trabalhando exatamente com isso. música. Nesse meio tempo, a gente teve um food truck, né? Eu e você, de comida natural, de comida saudável, né? Tapioca e wraps e afins. Que, ai, que saudade dessas Que receitas, eu saudade. vou te falar. Você acredita que eu não tenho mais nenhuma? Não, então, a Eu gente não também lembro mais como faz. esses dias Eu eu tava tava falando pro pensando Otto, também. eu falei pro Otto, nossa, me lembra o cheiro do frango do food truck. Daí ele, não, mas o frango do food truck não tinha canela. Eu tinha sim, que Tinha esse cheiro eu não canela, tinha esqueço. canela. Com Isso aí eu certeza. não esqueço. Amiga, se eu levasse isso pro MasterChef, eu teria ganho. Então, não, eu quero saber tudo Mas isso, eu sério, porque conto. eu tô tipo assim, what? Continua. Não, aí, enfim, depois desse food truck, eu tive mais um food truck com meu marido, né, que foi de hambúrgueres, e ao mesmo tempo eu tava na novela. E depois que a novela Igual acabou, americana. Você tá muito americana. é porque eu tava And by o the dia way, todo falando inglês aqui, gente, esse cérebro de ela gato. mora nos Estados Unidos. Gente, essa grande mudança na vida dela. Ela foi morar nos Estados Unidos. Eu dei Exato. spoiler, né? Mas tudo bem. Vai, continua. Exato. Não, é que eu tô tentando resumir, tipo assim, 12 anos, tô tentando fazer Vai, é rápido. muita coisa, amiga. Você é muito maravilhosa. É muito talento, sério. Juro, eu sou muito orgulhosa. Eu tenho um orgulho de você, assim, que não cabe. Ai, amiga, Verdade. obrigada, de verdade. Realmente é muita história. Eu sempre fui muito apaixonada pelo que eu faço, né? E aí, depois que acabaram as gravações da novela, eu tive uma oportunidade de. Uma oportunidade não, me inscrevi para participar de um musical, onde eu me dediquei por praticamente um ano fazendo testes e afins de canto, de dança, disso, daquilo e tal. E eu fui para a final e eu acabei pegando o personagem principal. E quando a gente estava na parte de negociação de contrato, esse tipo de coisa, eu fui informada que a direção do musical foi trocada e que essa nova direção que assumiria traria o elenco deles, né? Então, eu e os outros 7 atores principais, nós fomos totalmente cortados, assim, no musical. Foi uma coisa assim, Depois de sabe esse um tanto ano que eles tempo de trabalharam? dedicação, nossa, Exato, fez assim, sabe? frustração. Uma Nossa, puta frustração frustração. Mas, de define. novo, cai e levanta, renasce Não, das então, cinzas. eu sempre acreditei, Jé, muito, a minha vida inteira, de que tem coisas que acontecem por uma razão. Então, sei lá, TV Globinho, eu tinha uma viagem de um mês marcada para a França e para a Grécia com os meus avós, que você Uhum. sabe que são minha vida. Sim. E aí eu tive a oportunidade da TV Globinho, eu tive que escolher.
entendeu? Então, mesma coisa com as Chiquititas. Eu não lembro o que que era, mas eu tinha uma outra oportunidade na época, eu tive que escolher. Uma coisa acontece, tem sempre uma razão para as É coisas acontecerem, aprendizado. entendeu? E aí, quando aconteceu isso com o musical, era janeiro de 2016, assim, se eu não me engano. Eu falei assim, não dá mais, sabe? Eu quero tentar a vida lá fora, porque isso aqui não é sério. Ninguém faz isso com uma Aham, pessoa. aham. E aí eu comecei a pesquisar oportunidades legais, né, de morar fora do país, no caso aqui nos Estados Unidos, que sempre Junto com o foi Otto, seu marido. junto com o Otto, meu marido, né? Onde eu vou, ele vai e vice-versa. E Maravilhoso. E ele aí, sempre topou? Lê, ele sempre então, topou? o Otto sempre foi de viajar, né? Ele sempre viajou o mundo todo, morou na Austrália e tal. E ele nunca tinha vindo para cá, para os Estados Unidos, na verdade. Jura? Mas, não, juro por Deus, Eu não mas ele sabia. estava cansado do Brasil no sentido assim, o momento político que a gente estava vivendo, o momento financeiro que o país estava vivendo naquela época. Ele era empresário, então ele estava Talvez tenha piorado agora. sofrendo. Então, não saberia dizer, mas assim, juntou uma coisa na outra e a gente pensou, por que não tentar? Se a gente tem essa possibilidade, essa oportunidade, eu não ia mais fazer o musical, sabe? Porque com o musical eu ia ficar comprometida por mais 2 anos na minha vida. Então, eu falei, o que que a gente tem a perder, sabe? Agora, nada, vamos tentar. E, enfim, aí foi todo um processo de juntar a documentação, etc e tal, e a gente veio para cá em maio de 2016. Que foi um negócio, você de novo teve que fazer uma escolha. Você assim deixou um sonho de lado É, para viver total. outro sonho agora, né? Exato, Que é que, exato. que, que foi um negócio assim, você abriu mão de toda a sua carreira de 12 anos que você estava contando aí, de estar em novela, de estar presente, enfim, Uhum, em peças de teatro e estar fazendo o que você ama para ir uhum, para os Estados Unidos, fazendo exato. outras coisas que você ama, mas diferente disso. Não, com certeza, foi uma mudança de vida e eu vou te falar que, sei lá, já tem 4 anos que a gente está aqui. Ah, os primeiros 2 anos eu sofri bastante uma coisa assim de ajustamento, de se ajustar. Você não sabe mais falar português, amiga. De se adaptar, vai, Isso, adaptar. se adaptar. De se adaptar. Nossa, corta essa parte. Não, essa aqui Vai. é vida real, gente. É Todo vida mundo sabe real. que, sério, além Não, de pior dois que eu fico anos. chocada com o seu inglês. Minha mãe, que é americana, tipo, ela fala, é chocante. Tipo, parece que É ela é. porque eu faço tanta força para pensar em inglês, porque eu trabalho em inglês e Não, é fico que você é falando o dia muito todo. dedicada em tudo que você faz e você faz as coisas com maestria, entendeu? Porque você ama o que você está fazendo, tudo, seja qualquer atividade profissional, seja lazer, seja, enfim, você se entrega de corpo e alma e você se dedica, não tem segredo. E óbvio que É, existe uma eu gosto, facilidade. eu gosto de fazer as coisas bem, tipo assim, eu quero fazer o meu melhor sempre. Essa coisa de fazer meia boca, assim, não é comigo, de verdade. Voltando nos Mas 2 primeiros anos. total, Jé, foi uma mudança de vida, assim, total, abrir mão. Eu confesso que eu não sabia que seria tão abrupta, chique essa palavra. Ó, Porque realmente, sabe, as atrizes que vêm para cá, para esse país, elas vão para Los Angeles, elas vão para Nova York, e eu vim para Miami. Então é um mercado totalmente diferente, é uma coisa que foi um choque de realidade, foi uma virada, uma mudança de vida total, assim, 100%. mas você foi para ir pensando em atuar aí? Eu sempre tive essa meta, eu acho que é por isso que eu comecei a aprender inglês tão jovem, aprendi sozinha, com 6 anos eu lia livros e estudava música e gibis em inglês, sempre pensando que um dia eu teria minha carreira internacional e tal. Olha, Mas quando eu cheguei aqui, eu fiz curtas, né? Curta-metragem, fiz
enfim, comerciais, propagandas. Eu cheguei a pegar várias coisas, eu fui estudar aqui em Miami, a atuação também, para pegar o inglês, porque você acha que você fala, mas você só descobre quando você mora aqui. Você não fala nada, sabe? Então, eu acho que agora com a gravidez eu meio que coloquei o pé no freio, mas novamente, Miami não é o centro artístico aqui do país. Então, a parte de entretenimento que a gente pega é muito de show, é muito de performance, sabe? Festa, esse tipo de coisa. Agora, artístico em si, o mercado não é muito grande E por que aqui. você escolheu Miami? Bom, aí tem alguns motivos. Primeiro, o Otto tinha uma oportunidade de negócio aqui em Miami, com o irmão dele, tal, em vista. Então, foi por isso que a gente falou, bom, vamos para Miami, porque como a gente está indo assim com uma mala nas costas e meio que sem saber o que vai ser, vamos pelo menos, né, numa direção que a gente já tem Pelo alguma menos no coisa. começo, né? Pra gente Exatamente, começar. para a gente ver o que está acontecendo, né? Como é que é morar lá, se a gente vai gostar, se a gente vai se Uhum. adaptar, enfim. Então, por isso, segundo que é o lugar mais perto do Brasil e eu acho que mais parecido também, tanto o clima, quanto as pessoas, quanto a comida, foi um jeito que a gente pensou, bom, acho que não vai ser um choque muito grande se a gente for para um lugar que hoje em dia morando aqui as pessoas falam que Miami é o país mais perto da América, Uhum. porque é totalmente diferente das outras cidades aqui do país, sabe? E Sim. eu não me arrependo nem um pouco de ter feito essa decisão, de ter E, vindo e eu para cá imagino, especificamente. e eu imagino assim, no começo deve ter sido muito difícil também por estar distante da sua família. Enfim, foi além de abrir mão de muitas coisas no Brasil, vocês foram vocês dois, sem conhecer ninguém, né? E assim, É, vamos dar a é, cara a bater. Então, isso é total. realmente uma atitude de coragem, assim, é muita coragem. Foi. Eu acho que a gente foi assim. E é engraçado, porque eu falo isso para todo mundo que é recém-chegado, que você E tem tem que muito ter brasileiro aí, né? muito. E o que Estamos que você todos fala? Desculpa, eu aqui. te cortei. Não, eu ia falar que quando você vem para cá, você tem que ter uma meta que seja igual a nossa, que não era tipo, vou conquistar isso e aquilo, mas estou em busca de um futuro melhor. É Uhum, isso. De uhum. mais segurança, parte de segurança física mesmo, né? De assalto e tal, segurança financeira, porque querendo ou não, aqui você não fica sem um trabalho, o que você ganha, você consegue viver, porque no Brasil, a gente, né, eu e o Otto particularmente, né, não posso generalizar, a gente chegou numa fase que a gente estava sobrevivendo, né, que é você trabalhar para pagar conta, sobreviver e tal, e aqui, querendo ou Que não, é a a gente. realidade de muitos brasileiros hoje em dia, né? Exato, entendeu? E a gente ficou um pouco de saco cheio mesmo disso, de como é que a gente se mata de trabalhar, faz tantas coisas e a gente não consegue, sei lá, ir viajar, a gente não consegue fazer um negócio legal e tal. Você não é E valorizado, né? então, e nem tanto pensando nessas coisas supérfluas, né? Como viagem, tipo, jantar, essas coisas, mas a própria calma de você deitar no travesseiro e falar, ai, sabe, não tenho dívida no cartão, minha Sim, carteira não tá estourada, não tenho multas, porque vamos sim, falar a verdade, né? Isso que é a vida real, isso que é a vida de um adulto. exato. Os E, boletos que chegam não param de chegar, boleto entendeu? vencendo, não tendo dinheiro para pagar, Exatamente, ainda mais você no Brasil. sabe. Então, exato. E aqui a gente meio que teve essa ideia de buscar um futuro melhor. A gente meio que tinha na cabeça que desistir não era uma opção, sabe? Que a gente ia fazer isso acontecer, que a gente ia fazer isso dar certo. E eu Uhum. vejo muita gente que vem para cá e meio que não sabe o que quer, o que vai fazer, fica meio, sei lá, desfocado, e a pessoa acaba voltando para o Brasil, acaba desistindo. Porque, de novo, essa mudança é muito difícil. Uhum. É muito difícil, sabe? Você largar tudo que você conhece, toda a sua cultura, tudo que você já viveu e começar do zero. Aqui você Uhum. começa do zero. Até É começar eu uma vida estando. nova. E isso Não, é legal, total. Lê.
Eu gosto de trazer aqui exemplos de vida, assim, sabe? Para as pessoas se Aham, inspirarem, para as pessoas que estão assistindo isso se inspirarem e, enfim, servir como um exemplo realmente. uhum, E você trazendo isso é muito importante, que é é, difícil, assim, não desista de primeira, sabe? Nas suas mudanças, seja qual ela não, for, seja você mudar de país, seja você procurar um novo emprego, seja você mudar de profissão, seja você, sei lá, adotar um cachorro, sei lá, qualquer coisa. O começo é sempre difícil. E se a gente é, desistir, a gente vai pelo caminho mais fácil, é desistir, voltar atrás, voltar para o nosso conforto, né? Que é muito aham, mais fácil. aham, A gente tá aqui, putz, vou fazer uma mudança, legal. Putz, foi difícil demais. É mais fácil eu voltar para o meu conforto do que eu estava. Eu estava uhum, confortável, é, eu tô bem é. aqui, então eu não preciso, né, mudar. Então desiste. Então, assim, Não, amiga, só pra você ter ideia, meu primeiro emprego aqui, a gente chegou, sei lá, numa quarta-feira, na sexta, eu já estava empregada numa loja de venda de carro. Eu fui vender carro, sabe? Esse foi meu primeiro tipo, emprego no nada, país. exato. Nada a ver Nada a ver com comigo, nada, tipo, sabe? é. E você ficou quanto tempo vendendo Eu carro? tenho umas histórias, Jesus. Ah, a gente ficou 2 meses. Foi eu e o Otto, porque no primeiro dia eu vendi um carro e aí eles Nossa. me deixaram ficar. E aí eu lembro que o cara falou assim: ah, e quem é ele, né? Apontou pro Otto. Daí eu falei: ah, ele me dirige aqui, então eu preciso que ele venha comigo todo Ah, dia. você não falou que ele era seu marido. Puta, maravilhoso. E Porque eles falaram, vocês ficaram 2 meses que lá se vocês namorar, sim, namorar, assim. vocês não podem trabalhar juntos, né? E aí vocês ficaram 2 meses mentindo isso? A gente E ficou dois. rolou? Rolou. Ah, meio que todo mundo assim, Meio que sabia. meio que sabia, né? Mas a gente ficava tipo, sei lá, amigos, né? Mas É, ele não deixava nem o cara chegar perto de mim, né? Essas coisas bem óbvias. Ah, bem Otto, eu conheço. Mas enfim, nossa, eu fui vender carro e eu gostava, viu? Era divertido. Nossa, e depois eu fui trabalhar em restaurante, aí foi ao contrário, porque daí o Otto começou a se achar no mundo chefe dele, né? Ele começou a pular de restaurante em restaurante Hum, e a evoluir. uhum. E aí eu comecei a ir atrás dele, porque eu não consigo, por exemplo, aqui, como eu disse, né, como atriz, é muito difícil. Eu acho que é prática, sei lá, é muito difícil mesmo. Eu não quero dizer que é impossível, porque né, tudo é possível, mas você pegar um trabalho que te leve para Los Angeles ou para Nova York ou para Atlanta e que seja um, Um um... trabalho que você vai viver disso, enfim. Exato, exato. Que seja um Então eu ganha-pão, né? comecei exatamente assim, diário, né? Então eu comecei a me virar com o que tinha. Então eu fazia os comerciais, eu fazia as apresentações, eu peguei alguns jobs legais, eu fui para Orlando, fui para Las Vegas, fui fazer algumas coisas, mas eu trabalhava como garçonete em qualquer restaurante que o Otto tivesse, entendeu? Uhum, Lá uhum, fazia meu dinheiro e gata, sobrevivia. A uhum. gente passou o Era disso que você primeiro estava ano sobrevivendo. Já não era total, ser artista. total. Era disso e Não, dos gorjetas, né? Das tips. exato, exato, das gorjetas. E aí eu comecei a dublagem também, né? Sei lá, em E você 3, 4 trabalha, e você trabalhava com a sua rede social também. trabalhava nas minhas mídias sociais, com certeza. 3, 4 meses depois que a gente chegou, eu comecei a fazer a dublagem e, em paralelo, fazia esses jobs, assim, né? Entrei em várias agências e tal. Então, era uma época. Nossa, foi para eu poder escrever um livro, sabe? Porque o primeiro ano e meio a gente passou perrengue, sabe? A gente não tinha carro, a gente andava de bicicleta. E Se eu vocês falar não que é desistiram. criatura, a gente andava de bicicleta 18 milhas por dia. Isso 18 dá mais milhas de é o quê? 30 quilômetros. Quantos quilômetros? Dá mais de 30 quilômetros Nossa. por dia. Porque a gente morava na rua 124 e a gente trabalhava na rua 1. E a gente não tinha carro. Então a gente ia e voltava de bicicleta. Nossa. Sério, a gente Não. passou assim, dá para escrever um livro. Por quê? Porque eu falei, a gente vai fazer tudo certo. Então, todo brasileiro vem para cá, todo latino em geral vem para cá e fica chocado com o preço dos carros e quer comprar um carro e quer comprar uma moto e fica iludido, né? Fica ludibriado com uma realidade tão palpável, entendeu? Sim.
Só que a gente teve a experiência da venda de carro, então eu sabia que era um comprometimento, um compromisso que a gente não ia conseguir lidar naquele momento. Então, eu fui bem firme no sentido de fazer tudo certo, tudo vai ter a sua hora. Então, a gente demorou 1 ano e meio para ter o nosso primeiro carro. Então, mudar é preciso, mas tudo tem sua hora, né? A gente vai sabendo. Total. A gente vai sabendo. Total. Não, e você vai. Também tem uma coisa que aqui você não vive de parcela, né? Esse tipo de coisa. É muito mais débito, pagamento. Né, direto, assim, que você paga tudo de uma vez. Então, querendo ou não, eu acho que o sistema americano... Tem o mortgage, né? Sim, tem o financing, né, que são os financiamentos e tal. Mas, assim, o sistema americano, por mais capitalista que ele seja, ao mesmo tempo ele é preventivo. Então, ele quer que você seja um bom pagador, mas não que você deva. Entendeu? Não sei se essa analogia faz muito Sim, sentido. total, total. Mas, por exemplo, eles não vão te dar um carro se você não tiver um crédito estabelecido, uma Entendi. história de crédito dizendo que você é um bom pagador, entendeu? Então, por mais que você tenha, não, mas eu tenho US$ 50.000 aqui, não, mas cadê sua história, seu histórico? Sim, Não interessa se você tem US$ 50.000, eu quero saber sim. na sua vida se você foi bom com o banco ou não, entendeu? Então, acho Isso que o é sistema te certo, né? ajuda. Eu acho E maravilhoso, justo. entendeu? Porque, querendo ou não, te ajuda a não cair nessas presepadas. Totalmente. Agora me fala uma coisa, daí você foi para aí, você passou esses 2 anos de super perrengue, e depois as coisas começaram a melhorar. As As coisas coisas começaram começaram a melhorar. A gente a chegou em tomar seu maio de rumo. 2016, quando foi, acho que maio de 2017, posso dizer. Eu entrei nesse emprego que eu tô até hoje, como diretora de casting da empresa de dublagem que eu comecei a dublar 3 meses depois que eu cheguei. Porque eles estavam precisando de alguém que coordenasse a parte de português na empresa. E eu também sou muito atiradinha, né? Porque eu ia lá no chefe da empresa e falava assim: você não quer me contratar, não? Porque, olha, tem tanta coisa que eu poderia Amiga, fazer. eu te contrataria. Eu te contrataria, você é maravilhosa. Tem tanta coisa que eu posso fazer aqui, sabe? Vocês estão precisando disso e daquilo. E, tipo assim, o cara é chefão, né? De Nova York e tal, assim, um senhor já. Super respeito você, é o CEO da minha empresa. Mas você não quer me contratar? Me contrata. Mas Eu acho você que eu não quer tenho me muito para contratar? agregar para você. Não, e aí eu Você tem? levava um cara que trabalhava lá, depois levava outro e falava assim: oi, tudo bem? Então, tô esperando você me ligar, hein? E tal. E jogava o papo nele, assim, nossa, eu enchia o Incrível. saco dele. Até Mó falar, tá bom, né? Vai, trabalha Exato. aí. Não, aí um dia o gerente, né, que hoje em dia é meu chefe, ele me ligou e falou: vamos marcar uma reunião e tal, não sei o quê. Aí eu fui lá e aí ele me apresentou a proposta de trabalho. Aí eu falei: só isso? Não. Não, eu ganho mais com gorjeta. Eu vou trabalhar todos os dias para ganhar isso? Não. Obrigada. Tipo, não. Aí Boa. ele ficou assim: então, Lógico, tem que se valorizar. você Tá tá pedindo há certa. meses para trabalhar aqui? Aí eu falei: mas eu não tô me vendendo. É. E aí, Exatamente. você deu uma proposta Não, aí financeira? eu falei: por menos que isso, realmente para mim não dá. Por quê? Nos restaurantes, você faz boa gorjeta. E o bom Sim. do restaurante é que você faz a sua agenda. Então, sabe, eu tenho um trabalho artístico, então essa semana eu só vou trabalhar, sei lá, quinta, sexta, sábado e domingo. Você Ah, que consegue ótimo. manejar isso. Entendeu? Não Porque você sabia. pega turnos, né? E você vai manejando, você vai esquematizando isso. Uhum. Então eu falei, como é que eu vou abrir mão de uma coisa totalmente flexível, que eu posso encaixar tudo que eu gosto de fazer? Uhum. Sabe, tudo é conta, né? Na vida tudo é conta. E aí eu sei que ele me ligou no dia seguinte e falou: tá bom, a gente vai fechar esse valor então para você. Você topa? Eu falei: tá bom, então por esse valor eu topo. Ótimo. Nossa, perfeita. E aí as coisas começaram a melhorar. As coisas do nosso visto também, todos os documentos que a gente estava esperando saíram. O Otto começou a ser
reconhecido nos restaurantes da área, né? Então ele começou a mudar de um restaurante para o outro, foi ficando cada vez mais legal. Ele se encontrou totalmente na culinária japonesa. Então, aí a gente conseguiu mudar de casa, foi para um Aliás, lugar eu mais fico babando em todas as confortável. fotos que ele posta. Eu fico É babando. difícil. É difícil, Eu sempre amiga. lembro daquele arroz com furikake. É furikake que Ah, fala? é, Nossa. furikake. Eu comi aquele. Maravilhoso. Eu comia baldes disso, juro. Maravilhoso. Ai, Amiga, agora chegou a hora de falar da maior. Já que a gente tá falando de mudança, de falar da maior mudança da sua vida. Mame do ano. Primeiro levanta e mostra essa barriga maravilhosa, vai. Deixa eu ver como que a tá. grandinha amiga. Vira. Ai, meu Deus! Você tá de quantos meses já? 6? 5? Sei. 6? Eu fiquei tão feliz que esse vestido fechou em mim. Meu, passa muito rápido. Mas foi muito engraçado. Sua barriga cresceu assim, né? Em De 2 semanas. outra. Agora me conta, acho super legal, outro exemplo, assim, para a gente destacar aqui essa sua história. Bom, você criou raízes aí, tanto criou raízes aí que tá tendo um filho que vai ser americano. Conta da sua história um pouco, o que que aconteceu, dos perrengues que você passou, como que foi isso, essas dificuldades que você passou com seu médico longe, enfim. Acho super legal. Tá bom, eu acho que para começar, a medicina aqui nos Estados Unidos é bem diferente do Brasil, né? Então, desde antes de engravidar já foi um pouco chocante para mim a abordagem dos médicos e, enfim, né? O latino é quente, a gente fala, né? O americano Frio. Ele eles é são mais frio. frios, eles têm menos contato, eles têm menos. É capitalismo, né? Não Mais é aquela máquina. coisa Vai, 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 vai. de você mandar um WhatsApp à noite pro seu médico, tô Não, de passando mal, jeito pelo amor de Deus, o que que eu faço, né? Não, meu obstetra até hoje ele fala: você deixa uma mensagem de voz Que que eu eu te ligo retorno. no próximo dia útil. E eu Ah, assim, nossa, é. mas enfim, a gente começou a Mas tentar no começo desse isso, eu ano, ia te perguntar. em Aham. janeiro. Eu já tinha parado com o anticoncepcional, já tinha 1 ano, assim, já estava me preparando, já estava pressionando o Otto, né? E aí, em janeiro, a gente começou a tentar efetivamente e tal. Aí, quando foi em abril, depois de Hum. 4 meses tentando, não tinha dado certo, né? A gente não tinha engravidado. Aí a gente sentou e falou assim: vamos fazer o seguinte. Se não foi, não era para ser, tudo tem o seu momento, então vamos colocar o pé no freio um pouco, vamos dar tempo ao tempo, e vamos, assim, deixar nas mãos do universo de verdade. O que tiver que ser, será. Não vamos mais ficar na noia, porque eu, né, sendo organizada, assim, racional, eu tava já com um planejamento até a criança Sim. ter 15 anos de idade. Dia seguinte é É engravidar, entendeu? virginiana, né, amiga? Ele é virginiano, eu sou taurina, que não Ah, sei o é, que é taurina. pior. É verdade. Bom, E aí, enfim, amiga, foi eu relaxar. 1 mês depois engravidei. que Foi eu, loucura. assim, desencanar. Por isso que eu falo, gente, é muito mental. Os órgãos femininos, assim, os nossos hormônios, é totalmente guiado pela nossa mente. Sim. Realmente não tem explicação, amiga, porque em maio eu falei assim, beleza, não engravidei, não vai ser agora, pronto. E relaxei, desencanei, nem pressionei o Otto, nada e tal. Tanto que quando eu fiquei grávida, eu tava pensando assim, impossível. Nossa, mas, sabe, eu A gente nem fiz tentou tanto, né? A gente tentou tanto tanto, né? É impossível agora. tempo. E agora foi assim, tanto que eu achava que tinha alguma coisa errado comigo. Era Tipo, isso que eu simples assim, né? Tipo, já foi simples simples assim. assim. Exato, tô tentando Você há tinha 4 meses. endometriose, né? Sim, eu tenho, não sei qual terminologia usar agora, porque falam que a endometriose na gravidez e até após a gravidez é curada pelo nosso próprio Entendi. organismo, né? Então, eu não sei, mas eu sei que eu tive endometriose por grande parte da minha vida. Eu Que comecei a pode tomar. ser um dificultador, né? Exato, total para gravidez. Eu comecei a tomar anticoncepcional com 11 anos de idade. Nossa. Então, não tinha nem remédio para o meu peso na época. A gente teve Uhum. que achar o remédio certo, cortar ele, fazer a medida certa.
de tão terrível que era tentar controlar essa O doença, fluxo, de verdade. era o O fluxo fluxo, a muito. dor, sabe? Eu já fiquei 28 dias direto menstruada, Nossa. desmaiando, assim, Anêmica. anêmica, era horrível, assim, de desmaiar, de verdade. E aí, por isso que o meu ginecologista, ele pediu para eu parar de tomar remédio pelo menos um ano antes de começar a tentar engravidar. Uhum. Então, eu parei um ano e meio antes, porque ele me apavorou, né? Ele falou assim, você não quer engravidar sem estar pronta, porque vai dar errado e tal, né? Enfim, e aí eu esperei um ano e meio sem anticoncepcional, fiquei com o ciclo regulado. E quando o meu ciclo começou, ele ainda estava regulado, mas começou a vir muito forte. Eu senti que começou a piorar a dor nas costas, que é muito característica da endometriose. Uhum. Nossa, eu senti uma dor na lombar, assim, péssima, péssima. Aí eu falei, vamos começar a tentar engravidar para ver o que acontece. Tanto que nesses primeiros 4 meses que a gente tentou, Uhum. eu ficava só pensando nisso, assim, de não tá dando certo. E aí, se atrasa um dia, você já acha que você engravidou, e aí você vai fazer o teste de farmácia, deu negativo, você puta, fica mega chateada, putz, não foi dessa vez, não foi Não, dessa é uma tensão, é uma É, pressão. imagino. E aí eu ficava assim, não, E é um por conta da sofrimento, né? Porque você tá endometriose. tentando, você quer, enfim. E eu falava, por conta da endometriose não deu certo. Ai, não vai dar certo. Então, quando será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Você fica nessa, sabe? Uhum. E aí eu acho que, gente, é por isso. Eu falo que tudo é mind conditioning, que é o condicionamento da Condicionamento da sua cabeça. mente, sabe? Você controla a sua mente, os seus pensamentos, a sua ansiedade, você é capaz disso. Isso é E então, maravilhoso. em maio, quando eu relaxei, essa é a minha filosofia da vida, de verdade. A mente te cura. Hã? A mente, assim como ela pode te adoecer, ela te cura. Ela te cura, ela totalmente te cura. E eu acho que essa é a batalha diária de todos nós, seres humanos, né? Que é Uhum. domar a mente, que é ter Total, controle da nossa mente. total. E aí, em maio, quando eu relaxei, essa é a maior prova, entendeu? Eu lembro que eu passei mal um dia. Então, vários mitos aí da gravidez, né? Eu passei mal um dia. Falam que quando você engravida, você fica dias passando mal e tanana, tanana. Não, passei mal um dia, que até hoje não sei se foi gravidez ou se foi o peixe que eu comi na noite anterior. E aí, sei lá, dessa vez em maio, porque no ciclo de abril eu já tinha atrasado 2 dias. Então, em maio eu falei, quer saber? Não tô grávida, etc, etc. Eu esperei, eu tá atrasada 5 dias Uhum. pra então fazer o teste. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer o teste, porque se eu não estiver grávida, aí tem mesmo alguma coisa de errado com o meu psicológico. Eu tô muito Sim. louca. E aí eu fiz o teste e deu positivo. Assim, eles falam que você tem que esperar 5 minutos no teste. O meu eu não esperei nem 1 minuto e positivo. Aí eu, meu Deus. E aí o mundo vira de cabeça para baixo, né, amiga? Porque é o tipo da coisa que por mais que você deseje, você queira e você se prepare, você nunca tá preparado. E eu acho que você só sente o que é ser mãe na hora que você, né? Realmente deve ser uma sensação única, assim. É Quando você muito descobre. E é muito louco isso, que para mulher, eu acho, né? Isso pelo que as minhas amigas, enfim, falam. Mas para mulher, você começa a ser mãe já desde que você descobre que você tá grávida, né? O pai normalmente demora, cai a ficha depois que nasce, que tá com o bebê no colo, né? é. Falam que o pai é quando a criança começa a olhar para o pai e reconhecer o pai, Uhum. reconhecer a voz do pai, esse tipo de coisa. Eu acho que para mim demorou um pouco para eu cair na real, porque por conta desse lance da endometriose, e eu acho que por ser uma coisa que eu queria tanto e há tanto tempo, olha como a mente prega peças, né, em nós. Eu ficava assim, é bom demais para ser verdade isso. Será possível? Será que é verdade isso? Não é possível. Que Será que loucura. eu posso ficar feliz, muito feliz, do jeito que eu sempre sonhei? Mas e se isso for tirado de mim? Então, ao mesmo tempo que eu queria muito e que eu estava totalmente apaixonada por essa Uma gestação, por essa experiência de vida. experiência, eu tava morrendo de medo. Eu tava apavorada de tipo assim, meu Deus, se isso for tirado de mim, eu não vou aguentar passar por isso, sabe? E aí, Então, conta o que aconteceu. exatamente o que aconteceu.
O que Que aconteceu? horror, né? E aí, com quase 3 meses de gravidez. Então, para quem não sabe, falam que o primeiro trimestre, né, os primeiros 3 meses, que é toda a fase de implantação e etc, etc, Uhum. é a fase que corre o maior risco de aborto, né? Enfim, de aborto. Então, quando eu tava na semana para completar três E meses, para eu tava contar para todo mundo? para contar para todo mundo e para, acima de tudo, me autorizar a aproveitar, a curtir, a ser feliz, Uhum, a uhum, aproveitar mesmo, porque até então eu tava, tipo assim, escondida numa caverna, uhum. ninguém me olha, ninguém fala comigo, porque eu estou gerando uma vida Sim. e isso vai dar certo, sabe? Então, no momento que eu tava para completar 3 meses, que foi de 11 para 12 semanas, eu tive um sangramento muito forte aqui, inclusive eu estava aqui no estúdio, que foi assim, o Otto fala que foi o pior e o melhor dia das nossas vidas, né? Então, o pior porque foi um sangramento absurdo, foi uma coisa que a gente não estava esperando, né? Como eu falei, eu já tinha meio que me libertado desse medo e ele também. E quando eu fui ao banheiro, eu senti uma coisa assim nas minhas pernas e eu fui ao banheiro e eu vi que tinha sangue. E aí eu cheguei pra ele na sala e falei, amor, eu tô sangrando. E E aí a quando eu... primeira coisa que vem na cabeça é tipo, tô abortando, né? Tô Então, perdendo meu filho. a primeira e única. A primeira e única, porque isso é uma coisa que eu agradeço você me dar esse espaço e tentar trazer Luz, né, para esse assunto. conhecimento, Conheço luz, isso. abertura para esse assunto, porque na época, na hora que aconteceu comigo, eu só pensei em uma coisa, porque as descrições na internet e o que se falam sobre isso é só uma coisa, aborto. Você O pode ter doutor Google, né? Doutor Google responde pra gente e a gente acha que a gente tá morrendo, né? A gente tem mania. Eu, pelo menos, tenho mania de procurar no Google. Estou com esses sintomas. O que é? Eu já acho que eu tô morrendo. não, e aí você vai ler blog de mulheres, de mamães e tal, falando sobre o assunto, e realmente não tem muita coisa sobre este assunto. Talvez porque seja difícil de falar, porque seja um tabu, por Uhum. inúmeras razões, sabe? Longe de mim querer culpar ninguém, de Uhum. jeito nenhum. Cada um com a sua experiência. Eu até demorei bastante para falar sobre isso. Mas você só pensa numa coisa, porque quando você lê sobre sangramento, você lê sobre aborto, ou o que eles chamam de spotting, que é quando está acontecendo a implantação na parede do útero e você tem um leve sangramento, mas assim, um leve, tipo uma linha, uma risca Uhum. rosada. Uhum. Então, esse que eles falam que é o sangramento da gravidez. Bullshit. Ah, Não é você... verdade. Porque quando eu cheguei à sala que eu Mas o que você falei, teve não é comum, né? não, não é comum. Não, não é comum, mas eu, eu vim a descobrir que não é incomum também, não. Entendeu? Entendi. Na Ou seja, verdade, muitas mulheres se desesperam igual você se desesperou, enfim. exatamente. E, inclusive, é muito mais comum do que pensa-se. Até porque não tem informações na internet. Então, eu, particularmente, que sou uma aficionada por informação, eu não tinha nem ideia dessa possibilidade. Entendeu? E eu acho que isso é uma coisa de verdade que os médicos deveriam informar as grávidas, entendeu? As gestantes, porque Total. foi um pavor que eu e meu marido sentimos que de repente a gente não precisaria ter ficado tão apavorada, porque essa foi a nossa reação, E Jé, quando de a gente verdade. sai fora de si, quando a gente entra nesse modo de pavor, de não ter controle, isso é muito. A gente se coloca em risco, né? Imagina vocês dois sozinhos num carro indo ver o médico. Eu imagino, tipo, o desespero. Imagina, você não tá em segurança quando você tá, tipo, completamente apavorado. Então Um você precisa desespero total. sempre manter a calma, né? Enfim. E por isso é importante você falar sobre isso, para que outras mulheres vejam também que é possível, isso acontece e que o que a gente precisa, eu sei que é difícil, mas é manter a calma, né?
Então, primeiro de tudo é manter a calma, porque eu fui falando com o meu médico, com a enfermeira e com o pessoal do pronto-socorro durante toda a viagem de carro, e tudo que eles falavam era: fica calma, respira, fica calma, porque isso só piora as coisas, isso afeta o neném. Então, é só o que eles me mandavam fazer. Mas eles também não me davam nenhum tipo de Informação do que estava informação acontecendo. de base, assim, de fundamento para o que isso está acontecendo. Eu só pensava numa coisa. Tanto que, porque a quantidade de sangue foi absurda, de verdade. Tipo assim, foi assustadora, entendeu? Uhum. Então, pra gente só tinha essa opção e pronto. E, enfim, a gente começou a dirigir para o hospital. E meu médico falou: não vem para cá, para o meu hospital, porque é muito longe da sua casa, vai para primeiro pronto-socorro que você tiver perto da sua casa. Uhum. Então, enfim, foi péssimo, foi a pior experiência da minha vida, mas para nossa descoberta deu tudo certo, porque acabou que quando a gente chegou no hospital e fez diversos exames, tava tudo bem com o neném, tava ótimo, tudo bem com a minha placenta, e esse sangramento foi de origem minha, foi origem própria. Então eles tentaram me explicar que no desenvolvimento da própria gestação eu posso ter estourado algum vaso meu, nada a ver com a bolsa gestacional, perto do cérvix, do colo do útero, que gerou esse sangramento. E o neném tava ótimo e tava tudo bem. Então, todo esse meu desespero, porque a gente, como mãe, aí eu acho que já entra a parte de eu sou mãe mesmo, você fica assim: o que que eu errei? O que que eu fiz de errado? Foi Você porque eu se comi um... culpa. Você Foi se porque culpa. estava andando? É assim, você já começa a buscar onde você errou. Uhum. E o nosso corpo não tem nada a ver com isso, entendeu? Por isso que eu acho maravilhoso a gente trazer esse tipo de conteúdo para a população mesmo, para as mídias E sociais, porque jamais se culpar. A gente tem mania de se culpar por jamais. tudo que acontece na nossa vida. É Não a se primeira culpa. É coisa. a primeira coisa. É a primeira coisa. O Otto falava para mim: amor, você fez tudo certo. E aí eu: não, alguma coisa eu fiz de errado, porque não é possível, sabe? Sim. Não. Não, isso pode acontecer e esse tipo de coisa pode acontecer com qualquer pessoa. Então, assim, é realmente muito importante trazer luz realmente para esse assunto. É, Eu imagino também a dificuldade que você passou estando em outro país, né? total. Enfim, Nossa, você não está em casa com essa questão dos médicos serem diferentes, outra cultura, eles não não, ter eles essa têm frieza. eles têm muito medo de processo, esse tipo de coisa aqui, entendeu? É, Então, é, eles pensam que quanto menos informação eles te derem, melhor. é. É o que eu sinto. Agora, 6 meses de gravidez é o que eu sinto com os médicos. Não é que eles são ruins ou bons, não tem nada a ver. É porque eles não te falam tanto quanto eles poderiam falar, entendeu? Para benefício deles, eu acho. Sim, Então, até eles falarem para mim que estava tudo bem, eles já tinham feito uns 5 exames comigo, entendeu? sim. Para conseguir me falar: olha, tá tudo Realmente bem, está tudo bem. entendeu? Amiga, eu só tenho que te parabenizar, sério. Você é um exemplo, como eu falei no começo, não só pelas mudanças que você fez pela sua vida, pela sua coragem de enfrentar coisas novas e de mudar e remudar e, enfim, sempre querendo evoluir. Você é mesmo sendo tão novinha, para mim você é uma inspiração de verdade, uma inspiração de mulher. E é muito importante você falar sobre isso, sobre essa sua história, porque realmente tem muita gente que passa por isso, e é sempre muito bom a gente poder falar o que aconteceu com a gente, sendo um exemplo vivido, para poder ajudar outras pessoas. Né? Não. Isso é muito importante. Então, continue sempre fazendo isso que você está fazendo e continue assim, porque o mundo é seu, amiga. Você só tem, Maravilhoso. juro, de verdade. Eu te amo. Obrigada. Eu te amo muito. Obrigada por todo o exemplo, tá? Não, obrigada de verdade por você ser você. De verdade, eu sei que é clichê, mas você é uma luz, Jéssica. Você é um bem para o mundo. Ai, e você, Luz? de- Ai, muito amor, vem É aqui. muito. Ai, que saudade. Cadê essas fronteiras? Quando vão abrir, caramba? Eu vou ligar pro Trump, peraí. Amo. Do jeito que você é cara de pau. Amiga, ó, um beijo no seu coração. Obrigada mesmo, tá? Um beijo.